Gente, é o seguinte, final de semana emocionante na política maringaense. Muitas emoções. A gente já tinha falado aqui no programa sobre a pré-candidatura do deputado do Carmo pela União Brasil. E eles fizeram a convenção e deixaram a ata aberta. E aí, outros desdobramentos depois disso, tem uma carta que foi publicada do senador Sérgio Moro pedindo os diretórios municipais para ele. Pois bem, o fechamento de toda essa história a gente ainda não viu. Mas o ápice dela foi exatamente no final de semana, porque o deputado estadual do Carmo, ele anunciou na sexta-feira a retirada da sua pré-candidatura à prefeitura de Maringá. A cidade, como eu falei, foi a primeira citada pelo senador Sérgio Moro numa carta à direção nacional em 18 de junho. Durante a fala em uma coletiva de imprensa, o do Carmo disse não saber o motivo do partido tomar outro rumo. Afirmou ter demonstrado o trabalho necessário para liderar a sigla e mencionou ser vítima de racismo estrutural. Ele estava falando do senador Sérgio Moro. Aí, após ser acusado de racismo pelo deputado do Carmo, o senador Sérgio Moro respondeu dizendo que o parlamentar extorquiu sacoleiros e recebeu suborno quando fazia parte da polícia militar. Vou abrir aspas aqui para o Sérgio Moro. Ética e honestidade são fundamentais, por isso não permitirei que a minha cidade, meu partido, tenha um candidato sobre o qual recaem suspeitas de conduta criminosa. A verdade é que o deputado do Carmo foi acusado de ter extorquido sacoleiros e recebido suborno quando integrava quadros da Polícia Militar. Após apuração, a Comissão Disciplinar da Polícia Militar decidiu expulsar do Carmo, que se desligou da corporação antes da penalidade. Essa é a única razão da minha atitude contrária à candidatura deste cidadão. Reafirmo meu compromisso com Maringá, com o Paraná e com o Brasil, em prol da moralidade e integridade. Fecho aspas aqui para o que disse o senador Sérgio Moro. Depois disso, aí o do Carmo veio com um vídeo rebatendo o Sérgio Moro. Nós vamos acompanhar um trecho, a nossa produção aqui editou um pouquinho do vídeo e aí nós vamos acompanhar um trecho. Hoje eu desisti da candidatura da Prefeitura Municipal de Maringá e expus os fatos na íntegra como aconteceram dentro do meu partido. Mas o Lobo ou o Moro, o senador Sérgio Moro, ele veio a público agora, novamente com mentiras e inverdades. Senador, eu tenho muito orgulho do sargento que eu fui na Polícia Militar do Paraná. Saí naquele momento por pessoas como você, sem escrúpulo e sem moral, e sem histórico algum de lealdade com alguém. Não fui eu, senador, que traiu o presidente Bolsonaro, que eu deveria expor as suas mensagens quando pediu para me segurar partido que o senhor estava negociando. E não sou eu que vai trair o povo maringaense com uma confusão que o senhor quer fazer agora para justificar o seu ato. Porque o seu histórico, a população do Paraná e a população do Brasil já sabe. E eu estou sendo, sim, vítima de racismo seu. E mais uma vez, você quer transformar o molequinho, o negrinho de vila, em delinquente e marginal. Mas comigo o senhor não vai fazer. Eu lhe respeitei até esse presente momento. E o senhor não está tendo respeito comigo, com o povo paranaense e com a minha família. Que expor um fato sequer existe. Mas tudo bem. Acho que isso aí nós veremos o que a justiça brasileira vai tomar a pé dessa situação. E para frisar, esses fatos que o senhor está colocando, a época que o deputado do Carmo andou na van com o senhor pelos municípios, o senhor não apresentou, porque o senhor sabe que não existe. Então, senador, tenha coragem e fale a verdade para o povo paranaense e limpe um pouco o seu histórico de traição. 7 horas e 13 minutos. Repita. 7h13. Entre as trocas de farpas e acusações, essa é a última atualização. É esse vídeo gravado pelo deputado estadual do Carmo. Só para constar, nós ontem entramos em contato com o do Carmo, a nossa equipe falou com ele e o convidamos para estar aqui na bancada hoje para discutir o assunto, falar sobre essa história toda. Ele disse que teria que estar em Curitiba, mas na primeira oportunidade que tiver em Maringá, ele vai estar aqui para conversar com a gente sobre todo esse imbróglio. Gente, ó, e aí para fechar aqui, para eu passar para os meus colegas, a ata do União Brasil aqui em Maringá foi fechada e aí o partido não disputará a eleição majoritária, também não vai apoiar ninguém, optando formalmente aí pela neutralidade. Com a decisão resta somente a realização de uma última convenção, que é a do Partido Novo, e depois a gente vai retomar esse assunto. Vamos agora nos ater aqui à União Brasil. Ô, Daniel Matos, uma coisa que vinha se desenhando quando o Rigon publicou aquela carta,
vinha se desenhando, todo mundo mais ou menos imaginava. Eles tentaram outras negociações, mas chegou numa situação de acusações e resposta de novo. A gente não sabe o final dessa história, mas o ápice dela parece que foi no final de semana. O final pode ser pior, né, o Paulo Caetano? Acho que se acabasse tudo com a carta que foi enviada, acho que ele não teria esses problemas, essas coisas que aconteceram no final de semana. Acredito que 2 acusações graves, né? Racismo, né, e corrupção. Então, assim, o senador Sérgio Moro, acredito que contragolpeou o deputado do Carmo, né, porque deu a coletiva na sexta-feira falando de racismo, citou o senador, e aí o senador veio a público com acusações graves, né, gravíssimas. E aí o do Carmo, que quem conhece ele sabe que não deixaria barato, logo na sequência já gravou aquele vídeo também. Então, assim, os dois saem perdendo, nossa cidade sai perdendo, o Partido União Brasil sai perdendo. Ninguém ganha com essa baixaria. O eleitor não ganha, os pré-candidatos a vereador do União Brasil não ganham com isso. Existem municípios, um exemplo aqui, a nossa vizinha Apucarana, os dois vão estar no mesmo palanque. E aí como que faz? Daqui a pouco é um dando tapinha nas costas do outro. Então, assim, o eleitor brasileiro, a população brasileira está cansada de ver essas coisas. Então, tanto o senador, o que ganhou fazendo aquelas acusações? Se tinha realmente essas acusações, porque só agora? E se o do Carmo também falou de racismo nesse outro vídeo também, fez as denúncias que deveriam ser feitas, né? Como a gente sempre fala aqui, só jogou na rede social, fez a denúncia no Ministério Público. Como comprovar o racismo nessa situação? Eu, particularmente, eu assisti os vídeos, eu não acho que tem racismo ali. Pode ser algum outro tipo de racismo que eu não estou conseguindo entender ali, ou do porquê o Sérgio Moro não deixar ele ser candidato. E outro, União Brasil tinha um candidato aqui também, né? Foi citado o Dr. Batista. Qual o motivo de não deixar, então, o Dr. Batista ser o candidato da União Brasil? Então são algumas coisas que só atrapalham, só prejudicam. Acho que ninguém gosta de ver essa baixaria. Às vezes um ou outro fica querendo, né, ver o circo pegar fogo. Só que realmente isso aí, o que acrescenta, né? Só prejudica, e eu acho que, falando da nossa cidade, principalmente os 24 pré-candidatos da União Brasil, que eles tinham ali uma esperança, tinham ali, né, acreditavam na formação de um grupo novo, tudo, e ali agora vem o desânimo, vem tudo por água abaixo, eles não sabem a quem recorrer, a estrutura que foram prometidas para ele, porque todo vereador precisa ter algo ali, um materialzinho de campanha, algum candidato que eles possam pedir votos. Claro que dos 24 ali, alguns já têm o cacuete político, vão se encaminhar com outros partidos, vão trabalhar com outros pré-candidatos a prefeito, mas e a grande parte ali, a grande maioria? Tem muitos ali que estão sendo candidatos pela primeira vez. Então o senador e o deputado, acho que nenhum dos dois ganham, ninguém ganha com esse tipo de acusações. Um acusa de corrupção e o outro acusa de racismo. Duas coisas graves que mancham muito a política aqui da nossa cidade, que ambos são daqui, né, Paulo Caetano? Regiane? Bom, acho que o Daniel tocou realmente no ponto principal diante de tudo isso, que são os pré-candidatos a vereadores, onde a gente ouve mesmo a preocupação de todos eles, e é totalmente certa, né? Estamos aí há 10 dias do início da campanha e eles estão nessa situação. Mas eu estive lá na sexta-feira, eu participei dessa coletiva, eu sentia o que tinha no ar ali, que era uma tensão, uma preocupação. Ele, como sempre, reunido da família inteira, pai e mãe, e a esposa, né, dando apoio. Então, o do Carmo começa a coletiva numa situação bem ponderada, onde ele chega a citar realmente o racismo. Ele se colocou numa situação ali que ele não gostaria, citou o pai, que me desculpe, não sei o nome, e diz que tem muito orgulho da cor do pai. Então, ele estava muito preocupado ali pela situação. Vem a dona Luzinete, como sempre, pega o microfone e dá a sua palavra ali, porque ela sempre faz isso, é uma mulher muito forte que está à frente da família, e ela pede que a luta não termine, né, não foi exatamente nessas palavras, e que eles voltarão sempre cada vez mais fortes, e acreditam na família, e estão unidos ali em pró do povo. Assim, gente, diante de tudo isso, não tenho o que falar diferente do que o Daniel colocou aqui, que é triste, que é lamentável, que quem sai perdendo é o povo, são os eleitores, né, é triste a gente ver que a gente chega nessa situação, de ficar um jogando contra o outro. Eu acho que assim, que existem provas que sejam mostradas, então, e ponto final, e bola para frente, porque a população
merece o melhor sempre. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, tem muita coisa se falando aqui em Curitiba nos bastidores, inclusive isso tudo foi armado para beneficiar o candidato do Progressistas. Então, nós vamos saber isso nos próximos dias e o quebra-cabeça está sendo montado. Mas essa história de beneficiar determinados candidatos é uma coisa bastante comum. Aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, a Cristina Grêmio, a jornalista que é prefeiturável pelo PMB, está arriscada a não sair candidata porque derrubaram a executiva estadual e a executiva municipal e agora, até o momento, a gente não sabe se é para beneficiar a esquerda ou a direita. Então, estão acontecendo esses movimentos que você entra no pinel que você não consegue acompanhar tudo e fazer o raciocínio certo. Por exemplo, ontem, o Moro, no final de semana, apoiou, foi até Ponta Grossa, aqui a 100 quilômetros de Curitiba, para estar na campanha da Elizabeth Schmidt, candidata à reeleição. Aqui ontem, na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, uma das cidades que nós teremos pela primeira vez segundo turno, o senador Sérgio Moro não estava no espaço para apoiar a candidatura do deputado federal Geraldo Mendes, que é do União Brasil e mesmo partido do Moro. Então, nós temos que ver, assim, que realmente acontece um jogo de xadrez, já pensando na eleição de 2026. De um lado, o grupo do governador Ratinho Júnior, de outro lado, o grupo do Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro está com um grupo bastante debilitado e provavelmente vai encontrar algumas dificuldades para se solidificar como candidato na eleição de 2026. Mas pelos próprios erros dele, dos movimentos, fazendo jogadas em momentos que não se espera e que não seria hora. Paulo Caetano? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou com você, Pamela Bussolini. Olha, Paulo, diante de toda essa confusão, eu fico me perguntando, será que o do Carmo vai permanecer no União Brasil? Eu acho que não. Pode ser que a gente veja aí na próxima oportunidade uma mudança de partido. Porque, na minha visão, por mais que exista essa troca de farpas aí de acusações, que a gente viu e muito sérias, eu acho que o pior de tudo é você estar em um partido que te passa a rasteira, como a Regi falou aqui há 10, 15 dias da campanha. Por que não foi dito isso antes? Por que não se chamou ele ali dentro do próprio partido? Falou, olha, do Carmo, em virtude de uma passagem X, pode ser que isso respingue e não fique bacana, então vamos dar uma segurada. Talvez do Carmo teria entendido, né? Ou esclarecer esse episódio aí que o Sérgio Moro acusa, por exemplo, mas não, ficou estranho mesmo. E o que ele pontuou ali é interessante. Na hora que ele tá ali representando a União Brasil, pedindo voto para candidatos do União Brasil, não só o Moro, né? Para muita gente, sendo líder do partido, aí ele prestava. Então, agora, aí depois que fez todo o movimento, organizou, eu fico pensando na chapa de vereadores, que situação desses pré-candidatos, né, que agora estão aí descalços, totalmente desamparados pelo partido. Então, assim, será que vale a pena ficar no União Brasil? Me parece mais desunião Brasil. Que coisa triste, que desorganização. É muito, muito estranha essa história toda e, sinceramente, essa história que o Sérgio Moro trouxe aí no vídeo, eu espero que ele tenha checado muito bem, porque, assim, a gente escuta uma coisa daqui, uma coisa dali, mas é sempre importante checar. O do Carmo diz que foi arquivado esse processo, né? Foi arquivado em que termos? Foi arquivado porque não procedia a denúncia? Se for por essa situação, ele pode ter o Sérgio Moro pode ter outra dor de cabeça, entre as tantas que ele já tem, né? Então, volto naquilo que eu sempre falei. Não entendi essa jogada dele, né? Parece que ao invés de plantar acordos, construir amizades aí para uma futura candidatura, ele está construindo desunião, né? Tretas
e adversários. Porque com certeza depois dessa, pelo tom aí do Carmo, eu acho que a gente não vai ver tapinha nas costas, não. Vai ser bem pelo contrário. Ângelo Rigon. O que se aguarda depois de uma situação dessa? A mudança no partido, que iria acontecer depois da eleição e vai ser antecipada. Como é que você vai tocar uma eleição com uma executiva que você acabou de obrigar? Eu não estava aqui, estava em Caraguatatuba, na penúltima vez que o senador Sérgio Moro veio, foi entrevistado aqui, e ele se referiu nos bastidores, ao que eu sei, ao do Carmo de forma desairosa. Então, não foi uma coisa que pegou do Carmo de surpresa. Os dois já haviam brigado, trocado farpas pessoalmente, um contra o outro. E a carta é do dia 18 de junho. De lá para cá, olha que faz tempo, vieram tentando, principalmente o Francisquini, que veio tentando fazer uma paz, armar uma paz. Mas, infelizmente, e nisso eu acho que os dois são iguais, né? Concordo com o que foi escrito. O Sérgio Moro e o do Carmo têm aquela coisa de impulso, tanto que o do Carmo gravou o negócio dele em Tapejara, ele não parou para pensar, não escreveu, não foi para um estúdio. Não, é a mesma coisa o Sérgio Moro. Só que o do Carmo teve musiquinha no fundo. No caso do Sérgio Moro, ele também fez a mesma coisa. Ele tinha os documentos lá, assim como ambos estavam armados. Na hora que saiu o negócio, ambos colocaram coisas em redes sociais com recortes, com documentos. O Sérgio Moro disponibilizou num link a documentação do processo que houve contra o do Carmo. E é a mesma coisa do Deltan Dallagnol. Saiu antes para evitar. Em relação ao Dallagnol, não deu certo. Bem, mas é uma situação que a gente tem que tirar desse campo e colocar no político. Qual que é o político? Qual é o resultado disso? A gente passa a ter, e hoje vai ter a convenção do Novo, a gente passa a ter, no máximo, aí, na melhor hipótese, 5 candidatos, o que é muito ruim para a cidade. Aquela coisa de você colocar poucas opções para o eleitor escolher. No final das contas, ambos trabalharam sem querer, claro, o do Carmo já havia colocado a pré-candidatura dele, mas trabalharam, o resultado foi prejudicar as eleições, principalmente os pré-candidatos. Hoje fala-se, por exemplo, que o Agir tem muito mais condições de eleger cadeiras do que o União, porque tem gente desistindo, e gente forte desistindo. Gente que, como lá consta dos comentários do negócio, gente que não sabia do que estava acontecendo. Então, faltou um pouquinho mais de conversa, de diálogo, de traquejo político dos dois lados. E é uma pena realmente que tenha chegado a esse ponto, porque não ajuda em nada o partido. E só queria fazer um reparo em relação ao racismo. O Carlos sabe disso, eu adoro ele, já conversei com ele sobre isso. 4 anos atrás, ele chamou um outro deputado de bancada de ter cometido um ato racista. O que ele fez contra esse ex-deputado? Nada. Então, essa coisa de misturar, sabe? Eu acho que não soa bem, para nenhum dos dois lados. Tanto relembrar coisa que já foi passada, que está sepultada, como falar em negócio de racismo, que foi claro ali que não é. Porque a briga não começou agora. A briga foi pelo poder aqui em Maringá. E quem manda no partido foi o Sérgio Moro. Ele passou a ser um super político depois que ele deixou de ser descondenado, quando ele foi descondenado, né? Quer dizer, descondenado não pode dizer, né? O TRE não caçou ele e o TSE manteve. Ele passou a ter superpoderes. Nessa época, sim, ele virou um super-herói. Não naquela época que os caras botavam aquele boneco inflado aqui. Quer saber onde esse pessoal que botava ele de super-homem, vai estar nessa eleição. Se vai estar com o Sérgio Moro ou se vai estar com o do Carmo. A gente vai ver. Professor Jorge. Ô Daniel, eu tenho uma divergência com sua opinião, eu já lhe digo. Veja, quando você fala, eu não vejo racismo, o racismo não é visto pelos brancos, o racismo é sentido por aquele que o sofre. E me parece que nesse sentido o do Carmo sofreu racismo, se eu me coloco no lugar dele. Outro detalhe, Paulo, o do Carmo nasceu em Maringá, em 1976, então ele é tanto da cidade quanto o Sérgio Moro. Então o Sérgio, o senador, quando diz na minha cidade, a cidade não é dele, é também do Carmo. Isso começa a chamar atenção aqui, quando você começa a fazer a análise um pouco mais detalhada. Uma outra questão, o do Carmo é elegível, ele é deputado 3 vezes, então não há nenhum óbice, nenhum impedimento para ele ser candidato a prefeito de Maringá. Não há nenhum processo, não há nada.
Então isso aí deveria ter sido posto em primeiro lugar, porque afinal estamos tratando de um Estado democrático de direito, onde esse jogo de um caso lá atrás onde ele foi acusado, etc. Olha, quando o vídeo do Moro aparece e vem com os documentos, é que os documentos então eram públicos, todo mundo sabia disso. Então não há uma revelação de algo que era escondido. O Moro usa essa situação para desqualificar um colega de partido que nasceu na mesma cidade. Aí você começa a pensar assim, bom, então o do Carmo realmente era um prefeiturável, realmente era um sujeito que tinha chance de disputar e colocar várias questões na imprensa, como campanha. O do Carmo tem uma história de Maringá, tem uma história no partido, certo? Já quando era do PSL, ele foi o vereador mais votado desta cidade, tá? Isso aí a gente tem que também lembrar muito bem disso, e conhece os problemas sociais da cidade. Ainda mais, ele é um sujeito que tem uma rede importante de pessoas que conhecem o que ocorre em Maringá e na periferia. Então, não é só um neguinho da vila, como se qualifica, é um cidadão. E como cidadão foi, para mim, essa é a minha posição, elegível passar um serrote nele, dentro do próprio partido. Então hoje vou dar o prêmio do serrote para o senador Sérgio Moro, porque usar um serrote para tirar um colega que é da mesma cidade e que está no mesmo partido, me parece que o debate político, o debate de propostas, o debate elevado do que se espera, terminou sendo trazido como uma briga de bar de, talvez, quinta categoria pelo senador, o que também depõe contra ele. O senador Sérgio Moro tem um histórico de discussões elevadas, de decisões aí importantes. É só lembrar que ele conseguiu retirar o Lula de uma eleição lá atrás, e o Lula depois veio e ganhou. Talvez se repita isto com o do Carmo. Hoje ele não está. Já havia sido anunciado como pré-candidato, inclusive, numa convenção que ocorreu na sede do escritório dele, como candidato a Maringá, mas o quadro mudou e o grande ganhador político não é o maringaense. Não é o maringaense, porque se perde mais um, já se perdeu um outro lá atrás com potencial na mesma linha, que era o Jacovós, a razão de que foi tirado, e também uma coisa muito estranha, como os caciques começam a decidir em quem nós vamos votar, e o grande ganhador, sem dúvida nenhuma, não é o... Posso dizer o nome? Não, candidato não, professor. Então, o grande ganhador é aquele que aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Você não pode falar de candidato, mas a gente pesquisa. O professor... mas aí que está, entende? Então, eu creio que é um desserviço enquanto se manteve esse debate. Mas quando se vai para a mídia, aí a coisa fica ruim para todos. E, claro, a gente começa a tomar posições. Eu senti uma dose de discriminação no discurso do senador. O professor, só um comentário. Qual a eleição que o do Carmo foi o vereador mais votado? Eu tenho ela aqui. Ele foi em 16, mas foi do partido, não da cidade, né? O vereador mais votado da cidade. Está aqui. Não, ele fez 4 mil e poucos votos, ele fez. Tá aqui ele fez 4 mil. E ele foi eleito, sabe qual partido ou não, professor? Aqui aparece... PR. Não aparece. PR, que virou PL. Depois ele saiu do PL. E né? qual é o problema de sair de um aí partido e para outro? Ele saiu e foi pro Não PSL, tem problema. Né? Não tem problema. Não tem problema Só pra, sair de um as pessoas falam de fidelidade, né? De não. A questão e ele de sair... saiu em um momento mas que ele não estamos poderia, discutindo né? fidelidade. Porque nós estamos de um partido para disputar a candidatura nós de estamos deputado. discutindo, não é fidelidade. Só não é fidelidade, só ver a fidelidade do Sérgio Moro. Não, ele fala no vídeo, começou né? lá com Álvaro Dias, com Álvaro Dias, não sei onde, terminou não sei onde. Aí vejamos a lealdade partidária. E Sim. muito bem dito ali pelo do Carmo, disse assim, se você quer conhecer alguém que não é leal,
Veja aí o vídeo. Porque o cara, ele foi né? eleito por um partido e na primeira Mas janela... o Mantovani Então, também por sai de isso, um, vai para Deus. outro. O famoso doutor, Você pegar o Sérgio Moro. o doutor lá que vai para um lado para o outro. Não, o Moro não trocou? Também Claro. trocou. Então me dá não, essa não pode acusação. ser Por isso que usado eu como falo que a crítica acusação- contra um. A acusação Essa- não essa- vale, não pode Paulo. ser A usado acusação como não crítica. vale. Não A pode ser acusação usado não como vale. crítica Você, quando contra acusa, um. você tem que ter o Ele seu não. telhadinho bem coberto. Não, e ele fez Claro. aquele comissão lá caro no Podemos, anunciou pré-candidatura à presidência. Ué. Aí depois deu o cavalo de pau, foi ser candidato por São Paulo, não pôde. Aí voltou, veio para São o Paraná. É, Isso que eu vamos lá. gosto. Eu, quando falava É aqui um do Sérgio ônus. Moro, Vamos nessa lá. bancada, tinha gente que ficava assim, não, falar mal do Sérgio Moro, tá aí, ó. Esse é o Sérgio Moro. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu, quando criticava ele, porque essa falta de habilidade política. Agora, Então, é o que não é? estamos falando, ué. Completa Vai lá falta de e chuta a habilidade canela de política. alguém que é de Maringá. Aí você se fala, para aí, ué. Qual é esse jogo que tem por trás? Eu sinto ser o racismo Eu estrutural. acho que é pior o partido e fazer tudo isso pra no final, ao que tudo indica, não lançar ninguém do próprio partido. diminuir Isso os que é mais vereadores. Não, estranho. diminuir. Isso que é mais E os estranho. vereadores? A E o União se impa- apequenou. Exato. Paulo, só uma informação. O do Exatamente. Carmo foi o quarto Essa mais treta votado em toda. 16, professor.